ouvinte, espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, meio-dia, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman. Nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo e Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ouça os nossos podcasts disponíveis no gentquefala.com.br. E a partir de agora, interaja com a gente pelo WhatsApp no 973350038, de novo, 973350038, e também, claro, pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Eu apresento a partir de agora os nossos convidados. Com a gente o doutor Roberto Liviano, procurador de Justiça, escritor, palestrante, ex-presidente do Movimento do Ministério Público Democrático e atual presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Procurador Liviano, seja bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos internautas, ouvintes do Gente do MPD que Fala. Sempre uma grande alegria estarmos juntos aqui, e aos queridos convidados da mesa, Rui, Erval, professor Gonzalo, mais uma jornada aí de debate nesse momento em que nós precisamos nos apegar a duas questões fundamentais: democracia e Constituição. Nesse momento de crise, precisamos da nossa Constituição, precisamos da nossa democracia. Então, vamos debater, vamos discutir. Uma alegria estar aqui juntos com todos vocês hoje. Sequência aqui a apresentação dos nossos convidados de hoje, na formação da nossa bancada, o doutor Rui Fragoso, advogado, professor, palestrante. Doutor Rui, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. Eval, é um prazer estar com você, com o Roberto Liviano, o doutor Zenildo, o Erval. Mauro, é uma grande satisfação e uma oportunidade, como o Roberto levantou agora, de nós discutirmos os gravíssimos problemas políticos e também de saúde, né? Não na ordem necessariamente política e saúde, no mesmo patamar, para que todos nós, os ouvintes, todos aqueles que nos estão ouvindo e assistindo, possam refletir, porque assistir contemplativamente o que está ocorrendo não é possível mais. Então, mais uma vez, é uma grande satisfação estar com vocês aqui na Trianon. Também com a gente, para fazer as análises em profundidade dos nossos temas palpitantes, professor da Faculdade de Medicina, da Faculdade de Saúde Pública da USP, da Universidade de São Paulo, professor Gonçalo Vecina Neto, que é criador da Anvisa. Seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala, professor Gonçalo. Boa tarde para você, Mauro, para os nossos companheiros de bancada também, os nossos internautas. E vamos lutar aí pela democracia, mas também vamos lutar contra o vírus. Fique em casa. E fechando a nossa bancada, o doutor Erval Sampaio, juiz de direito em Ceará-Mirim, região metropolitana de Natal, presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte e vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Doutor Erval, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Tudo bem por aí, Natal? Prazer enorme, pela primeira vez, estar nesse conceituado programa aqui da Rádio Brasileira, Gente que Fala. Recebi o convite com muita alegria do meu amigo e companheiro de luta, companheiro realmente efetivo no combate à corrupção, Roberto Liviano. Estou muito feliz da gente poder aqui discutir temas tão importantes nessa tarde, com o nosso também professor, advogado Rui Fragoso, nosso professor aqui de saúde pública, Gonzalo Vecina, melhor dizendo, como o Roberto colocou. É importantíssimo que, nesse momento, a gente tenha, eu diria, não só esses dois pilares que ele colocou, a questão da democracia, baseado justamente nos valores objetivos da Constituição, que buscam e que retratam indiscutivelmente a independência dos poderes, em especial a independência do Poder Judiciário, e resguarda no sistema de freios e contrapesos justamente a plenitude e a harmonia de todos os poderes. Doutor Erval, o senhor está em Natal nesse momento? Estou em Natal. Qual que é a situação da Covid? Para a gente falar um pouquinho disso, antes de iniciar aqui com o nosso primeiro tema, qual que é a situação da Covid aí no Estado?
no Rio Grande do Norte? Não, é uma boa pergunta. O Rio Grande do Norte, ele está no meio, não é? Vamos dizer assim, de uma situação um pouco mais complexa em termos de número de mortes, e aí, evidentemente, quem vai tangenciar os aspectos técnicos é o professor Gonçalo, mas eu passo para ele só as situações, vamos dizer, as situações fáticas aqui do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte está entre o Ceará, uma situação muito difícil, muito preocupante, inclusive meu estado, que realmente, em termos de índice de morte, é uma coisa assustadora, e também entre o estado de Pernambuco, que também nessa situação de índice de morte nos preocupa demais. Agora, o que é que tem nos preocupado, não só como cidadão, eu que comecei nessa temática, alertando e ficando muito preocupado com a questão da desinformação que as autoridades competentes, todas elas, a nível federal, a nível estadual e principalmente também a nível municipal, deveriam ter, porque nós temos que enfrentar a pandemia, essa questão, aliado aos possíveis efeitos paralelos que ela tem, em especial a questão da economia, mas sempre com uniformização. É isso que a população precisa. E nós nos preocupamos e nos preparamos, vamos dizer assim, nesses 75 dias, para que não chegássemos a essa situação difícil que o estado do Rio Grande do Norte se encontra. Infelizmente, a cidade do Natal, que você pergunta, a situação alarmante e preocupante que nós se encontramos com praticamente 100% dos leitos de UTI ocupados. Isso nos preocupa demais e, evidentemente, eu não quero avançar em aspectos técnicos que eu não conheço. Eu sou muito coerente com as minhas limitações, mas dentro dos índices e dentro das preocupações, e seguindo sempre as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que eu penso que é o guia, e evidentemente os estudiosos da área, esse índice de ocupação efetiva, inclusive na região oeste do estado, já 100% ocupado, com a possibilidade de discussão aqui, inclusive pelo consórcio do Nordeste e outros consórcios, indicando lockdown. A justiça aqui do meu estado, respeitando a independência funcional dos magistrados que compõem a minha associação, não o lockdown. Em nenhum momento, nenhum dos juízes potiguares decretou, analisando, evidentemente, as peculiaridades, e que eu não me atrevo a fazer nenhum comentário, até mesmo porque tem um impeditivo legal. Mas a situação aqui é muito difícil, muito delicada e preocupa demais. Passamos as 300 mortes e tivemos um domingo de 31 de maio terrível, onde proporcionalmente, para encerrar, nos colocou como o 7º estado, e colocou inclusive nós com mortes maiores proporcionalmente do que o estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e outros estados muito mais populados. O que nos coloca, Mauro, para encerrar, numa situação preocupante aqui no estado do Rio Grande do Norte. Olha, pessoal, vamos analisar aqui um texto da jornalista Vera Rosa, do Jornal Estado de São Paulo. Ela diz o seguinte: no momento em que o mundo se levanta contra o racismo, uma conversa do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, classificando o movimento negro como escória maldita, veio à tona. No dia seguinte, o Palácio do Planalto não só aprovou as afirmações, como endossou a nota divulgada por Sérgio Camargo. E, de acordo com a jornalista Vera Rosa, do Estadão, é, na prática, o mesmo discurso de Bolsonaro, que chama manifestantes contra o seu governo de terroristas e marginais e vê nesses protestos, e não nos pedidos de fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, atos antidemocráticos. Procurador Liviano, a primeira parte da nota, em relação a essa declaração do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo. Por meio de nota, ele lamentou, disse que foi uma gravação ilegal de uma reunião interna e privada, mas ele só lamentou, ele não negou o que ele falou e muito menos pediu desculpas ao movimento negro. Sua avaliação, procurador. O Mauro e companheiros de bancada e quem nos ouve, quem nos vê, estarrecedora essa declaração do presidente da Fundação Palmares, né?
vindo ela de um negro, né, e ocupando este negro um cargo de poder, é absolutamente... Eu nem sei qual é a palavra que se pode usar para definir estas colocações, né? Ignominiosa, estarrecedora, criminosa, tudo isso é absurdo. Chamar o movimento negro de escória maldita, um negro se referindo ao movimento social, ele pode até ter divergências políticas em relação à condução deste movimento, ele pode considerar que ele é liderado por pessoas de outra corrente política. Quem assume o poder precisa saber lidar com todas as correntes. Os movimentos sociais, eles fazem parte da nossa democracia, eles precisam ser respeitados. Jamais se pode ter esse tipo de colocação, né? Isso é inadmissível. E aí, aquela coisa da sabedoria popular, né? Quando você dá poder a alguém, você vê o caráter de uma pessoa, né? Então, você vê um negro se dirigindo ao movimento negro, classificando-o como escória maldita e fazendo isso do alto de uma posição de poder, né? Isso é absolutamente horrível, absurdo, e você vê a postura do presidente em apoio a essas palavras. Há não muito tempo atrás, o então secretário da Cultura, ele elaborou um vídeo ambientado na Alemanha nazista, copiando Mengele, com a trilha sonora do nazismo, né? E, num primeiro momento, o presidente o manteve. Só depois que houve pressões violentas de muitas pessoas, ele o demitiu, né? Quer dizer, isso é uma coisa assim, absolutamente, a meu ver, escandalosa, né? Que você veja posturas que vão para o campo do nazismo. Outro dia eu vi uma declaração do ministro das Relações Exteriores também, fazendo alusões aos campos de concentração, menoscabando isso, e agora essa questão do racismo. Quer dizer, isso é absolutamente lamentável, criminoso, isso precisa ser motivo de investigação séria, rigorosa, e esse tipo de coisa faz com que o racismo continue uma bola de neve grave. E isso acontece logo depois da morte covarde de George Floyd nos Estados Unidos, em que, durante 9 minutos, o seu pescoço foi esmagado por um policial branco. E isso eclodiram uma série de reações nos Estados Unidos a partir disso. Então, isso é absolutamente triste e lamentável, né, que haja esse tipo de postura por parte de um homem público, que deve ter outro tipo de reação. E é lamentável que o presidente a endosse, né? É o que eu tenho a dizer sobre isso. Nesse ponto, doutor Rui Fragoso, o fato do Palácio do Planalto não só aprovar as afirmações, como endossar a nota divulgada pelo Sérgio Camargo e considerar também que o Camargo é reincidente. No final de 2019, quando da nomeação dele, houve uma onda de reações. Ele relativizou à época temas como a escravidão e o racismo no Brasil, e essa nomeação chegou a ser suspensa. Doutor Rui. O primeiro aspecto que eu vejo é o seguinte: a argumentação de defesa lançada pelo presidente da Fundação Palmares, que a conversa era reservada, ela não procede, porque ela foi divulgada por quem participava da reunião. Isso é o que me parece no primeiro ponto, né? Ela não foi obtida de forma enviesada ou ilegal. E ainda que isso tivesse ocorrido, é absolutamente inaceitável a manifestação feita dos termos em que foi feita. O Liviano colocou uma questão que é importante. Você, quando se torna líder, quando você dirige uma entidade cujo você detém o poder, você vai ter que conviver com opiniões divergentes, você vai ter que conviver com opiniões contrárias à sua. Mas isso não autoriza, de maneira nenhuma, uma expressão com a força que foi dada pelo presidente da Fundação Palmares. O mínimo que poderia se esperar
do presidente da República, nesse caso, além de outras apurações que podem ser feitas em âmbito civil ou criminal, mas o mínimo que se poderia esperar é imediato afastamento dele, imediato afastamento. Ele não tem a menor condição de conduzir uma fundação que preza por elementos que aparentemente não, declaradamente, ele despreza. Então, Exatamente. É absolutamente inaceitável uma declaração dessa, se feita entre paredes, se feita em público, é inaceitável sob qualquer aspecto, e o presidente não pode, muito menos avalizar, muito menos concordar, isso não tem o menor cabimento. O mínimo, como eu digo, o mínimo era o afastamento imediato desse presidente da Fundação Palmares, por contrariar não só elementos básicos da Constituição, contrariar elementos básicos da natureza humana, a partir da declaração dele. Eu acho que se nós analisarmos sobre o ponto de vista criminal, sobre o ponto de vista moral, tudo isso leva à absoluta necessidade do afastamento dele imediato. E não o contrário, você concordar com uma manifestação absolutamente contrária ao que ele representa, ou que ele deveria representar quando preside essa fundação. Portanto, dois equívocos brutais, ambos inaceitáveis, a declaração e posteriormente, a manifestação do presidente no sentido de apoiar uma manifestação tão lamentável, tão inaceitável como essa do presidente da Fundação Palmares. Professor... Nós não podemos mais conviver com pessoas que... Você pode, como disse, você pode ter pensamentos diferentes políticos, você pode ter linhas ideológicas políticas. Nós estamos vendo no Brasil, atualmente, um grande acirramento entre posições. Ninguém respeita a posição contrária. Então, isso tudo é possível, você deve conviver com as opiniões contrárias na democracia, mas isso não autoriza esse tipo de manifestação, muito menos da forma como foi feita, com as palavras usadas e por quem foi feito. Por nenhuma pessoa poderia ser feita aquela declaração, muito menos pelo presidente da Fundação Palmares. Eu espero que ainda se tenha a sensibilidade do afastamento imediato do presidente da Fundação Palmares. Professor Gonzalo, quero destacar aqui uma citação da jornalista Vera Rosa, no texto aqui, quando ela trouxe as informações para a gente. Ela diz que depois da reunião ministerial do dia 22 de abril, aí, enfim, acontece essa situação toda, e ela diz, isso tudo mostrou que tudo sempre pode piorar. Eu queria que o senhor avaliasse esse destaque, né? A gente só vê... descida, o fim do poço não chega nunca, né? É verdade. Triste isso, né? Triste estarmos num país que tem tantas potencialidades como o nosso, vivendo esse momento em que a democracia corre risco e que um insulto racial desse tamanho pode ocorrer impunemente. Nosso país tem um problema gravíssimo, que é o problema da desigualdade social. E a desigualdade social chega para os negros muito antes do que chega para os brancos. E nós estamos sendo incapazes de reconhecer isso. No meio desta epidemia, nós estamos assistindo à morte de mais pobres do que dos ricos. Nós estamos assistindo no mundo inteiro isso. Basta ver o que aconteceu no Brooklyn, em Nova York, onde o número de negros, percentualmente, foi muito mais atingido do que as outras etnias. Aqui no Brasil está acontecendo a mesma coisa. Está morrendo muito mais gente na periferia das grandes cidades e dentre essas pessoas, os negros são os mais atingidos. Então, neste momento, uma manifestação como essa só empobrece o nosso povo, o nosso momento político. Não sei como é que nós vamos conseguir sair disso. Temos que lutar. Isso eu tenho certeza. Juiz Erval Sampaio, como é que o senhor avalia esse episódio, mais esse episódio? Eu acho, Mauro e demais colegas de bancada, que o mais importante aqui foi tocado
por Roberto no início e ratificado por Rui. É a questão de quem exerce uma liderança. Isso é muito importante. E eu digo com modéstia à parte, com propriedade. A liderança ela nunca deve ser exercida sob o aspecto formal. É muito fácil você obter uma liderança com, por exemplo, eu te nomeio num cargo e você formalmente chega a um cargo. Quando, de fato, essas lideranças elas devem chegar ao cargo, na minha ótica, substancialmente, por exemplos, por atitudes. E quando elas galgam esses passos, elas devem justamente conviver, porque é da essência de um verdadeiro líder, com as diferenças. E as diferenças, essa pluralidade, é o que faz belo, principalmente dentro da democracia. Eu finalizo esse pequeno comentário, porque a gente, pela programação, tem diversos outros assuntos, dizendo com a minha experiência, inclusive dentro de uma magistratura em que pese as limitações dos juízes potiguares, juízes brasileiros, são cidadãos, e são cidadãos que têm liberdade de manifestação e pensamento e têm divergências. Então, eu convivo com as divergências, mas essas divergências, elas têm que ser, pelo contrário, aproximadas, a gente tem que ouvir justamente essas divergências para poder o quê? A crescer, construir, evoluir. É muito claro, com todo respeito a esse contrário, sem fazer o juízo meritório, porque eu tenho minhas limitações, porque pode chegar até a justiça essa situação, de que realmente o enfrentamento desse problema parece que não está sendo feito do modo correto. Ou como o Roberto também foi profundo no seu comentário inicial, não há de se admitir que dentro de um movimento, indiscutivelmente, a gente tem que proteger a essa situação que os atos normativos protegem, uma situação contrária à própria identidade do movimento. Isso realmente não faz sentido. Que a gente procure realmente todos os líderes se acostumarem com as divergências e não impor, me perdoe, goela abaixo os seus pensamentos, os seus valores, como se só tivesse uma verdade, como se tivesse uma vontade. Não há nenhum tipo de autorização, nem mesmo do povo, e nem mesmo de uma expressiva parte da população que legitime aqui a adoção de somente um valor. A nossa Constituição exprime vários valores. A sociedade é plural e é democrática. Pessoal, seguindo com mais um tema, nesta edição do programa Gente que Fala, você nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos, nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Hoje, edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Olha, pessoal, em janeiro, a Organização Mundial da Saúde elogiou a China pela prontidão na resposta ao novo coronavírus, agradecendo o governo chinês por compartilhar um mapa genético imediatamente e disse que seu compromisso com a transparência eram impressionantes. No entanto, segundo a agência Associated Press, nos bastidores, a história era diferente e autoridades da Organização Mundial da Saúde ficaram frustradas por não ter as informações que precisavam para combater a Covid-19. Professor Gonçalo, como é que o senhor, o que tem no meio dessa situação? Enviou ou não enviou? Né? Inclusive, a própria, pelas leis internacionais, os países têm que relatar as informações à Organização Mundial da Saúde, isso é obrigatório, mas a agência não pode obrigar os países a tomar uma decisão desta ou daquela forma, mais rápida ou não. Não seria o caso de haver uma modificação nisso? Professor? Seu microfone está fechado, professor Gonçalo Vecino. Bom, pronto, abri. Agora sim, vamos lá. Tá aqui. No início da epidemia, logo começaram os casos, o Brasil, em 48 horas, fez o sequenciamento genético do vírus. 48 horas. Então, essa notícia do sequenciamento do vírus pela China
ela tem, é mais um lance desse fla-flu que nós estamos vendo aí, em que os Estados Unidos acusam a China disto, a China acusa os Estados Unidos daquilo, o presidente da Organização Mundial da Saúde teria sido bancado na sua indicação pelos chineses e não pelos americanos. E tem um jogo aí por trás disso. Eu não acredito que esse jogo leve a lugar algum. O que eu acho que é importante é que essa epidemia tem um monte de coisas que nós não sabemos como funcionam. Então, a reinfecção de uma pessoa, nós achávamos que isso não é possível, e de repente nós temos 1 ou 2 casos aqui no Brasil que aparentemente são casos de reinfecção. Nós, quando começou essa epidemia aqui no Brasil, nós fomos contra a utilização de máscaras, porque as máscaras dão uma sensação de segurança que não é real. E, de repente, nós estamos falando, use máscara, não para se proteger, mas para proteger o próximo. E o próximo que use máscara para proteger você. Então, nós estamos aprendendo. Essa epidemia nós estamos aprendendo todos os dias. O resto são essas fofocas. São essas fofocas que têm a ver muito mais com um jogo internacional do que com a saúde pública. Eu não sei se os chineses fizeram certo ou fizeram errado, mas hoje acho que já está sobejamente demonstrado que esse vírus é um vírus fruto da agressão humana ao meio ambiente e não de um laboratório militar. Mas nós continuamos ouvindo coisas que têm significado diverso. São as fake news. Nós temos que combater as fake news. Fake news significa o seguinte: você vai acreditar em coisas mágicas e isso vai fazer com que você chegue depois aonde você deveria chegar, que é no conhecimento que pode construir uma reação adequada a todos os males pelos quais nós estamos passando hoje. Sejam esses males sanitários, sejam esses males políticos, como os que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Seguindo com mais um tema nessa edição do programa Gente que Fala, o movimento de membros do Ministério Público Federal de adesão ao Manifesto por uma Mudança na Constituição, para que a escolha do Procurador-Geral da República seja baseada na lista tríplice escolhida pelos procuradores, ganhou força política e chegou à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. A escolha de Augusto Aras por Bolsonaro no ano passado foi a primeira vez desde 2001 que um presidente descartou os nomes apresentados na lista tríplice eleita pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Procurador Roberto Liviano, existe uma diferença entre a eleição do Procurador-Geral da República, a escolha do Procurador-Geral da República e dos chefes dos Ministérios Públicos estaduais, nos 26 estados e no Distrito Federal. Essa é a situação que dá o pano de fundo aqui para esse movimento dos membros do Ministério Público Federal? Procurador Liviano? Microfone fechado, procurador. Pronto. Vamos lá. Existe uma questão importante aí, que você focalizou muito bem. A nível estadual, os membros do Ministério Público, promotores e procuradores de justiça, são ouvidos em eleições formais, em eleições plurinominais, em que eles indicam até 3 nomes que, no seu entendimento, são os mais preparados para exercer a função de Procurador-Geral de Justiça. Após essa escolha, nós podemos ter 5, 8, 10 ou 15 candidatos, forma-se uma lista tríplice, né? E o governador recebe essa lista tríplice e escolhe um dos 3 nomes. Há quem critique isso, porque o governador pode escolher o derrotado, né? Na última eleição em São Paulo, por exemplo, nós só tivemos 2 nomes, né? O candidato da situação foi derrotado e por uma ampla margem de votos, né? E o governador Dória escolheu o derrotado por essa ampla margem e a regra constitucional do jogo. Só que houve esta eleição, houve esta consulta formal, houve a lista, e o nome escolhido pelo governador é o nome que teve o crivo dos membros do Ministério Público. A nível federal, a situação é totalmente distinta, né? Como que acontece lá? O presidente da República escolhe o Procurador-Geral da República
a seu livre critério, né? Já há muitos anos, cerca de 20, existe um costume democrático de se fazer um debate interno, né? E nesta última escolha houve este debate. 10 procuradores percorreram o país, debateram os destinos do Ministério Público Federal e, a partir desses debates, eles votaram e apresentaram uma lista tríplice sugerida, porque aí não é uma eleição formal, né? O presidente da República, diferentemente do que vem ocorrendo nesses últimos quase 20 anos, ele simplesmente desprezou esta indicação e escolheu o procurador Augusto Aras, que sequer participou desse debate. Ele não era nenhum dos 10. Ele nem candidato foi. Ele nem debateu, né? Do ponto de vista legal, do ponto de vista constitucional, ele cumpriu a Constituição, cumpriu, né? A Constituição permite que ele escolha qualquer um, né? Agora, do ponto de vista da autonomia do Ministério Público, há uma questão complicada, porque ela foi desrespeitada. Então, o que está acontecendo agora? Há um movimento no Ministério Público Federal para que haja a mesma situação que há nos estados a nível federal. E eu concordo, né? Por que a nível estadual temos a eleição e a nível federal não, né? Por que esse nome não pode ser chancelado? Porque nós não podemos nos esquecer do seguinte: o que está acontecendo na prática? O presidente da República, que é o fiscalizado, está nomeando o próprio fiscal, né? O presidente da República, na semana passada, ele declarou publicamente, num momento de encontro com jornalistas, que ele tem certeza do arquivamento do inquérito. Ele foi se encontrar com o Procurador-Geral da República, e a imprensa divulgou que o número de encontros tem sido bastante expressivo, né? Ou seja, transmite uma sensação que, inclusive, levou pessoas a picharem a placa diante da sede do Ministério Público, substituindo a palavra República por Bolsonaro, Procuradoria-Geral do Bolsonaro, né? Aliás, recentemente, o ministro da Justiça impetrou um habeas corpus em favor dos investigados naquele caso das fake news. Eu não me lembro, talvez o Rui me ajude a lembrar disso, eu não lembro na história do Brasil de um ministro da Justiça impetrar habeas corpus em benefício de colega ministro, né? Então, você vê, o AGU defende a União, o ministro da Justiça impetra a HC em defesa de interesse de assunto da União, HC em favor de colega ministro. O Procurador-Geral da República, ele defende a não publicação daquele vídeo de 22 de abril. Há momentos que muitas pessoas estão dizendo que parece que o presidente tem 3 AGUs. Isso não é conveniente, porque a Procuradoria-Geral da República, o MP Federal, existe para defender a sociedade, e não o governo e nem o governante de ocasião. Doutor Rui, a sua avaliação, então, sobre esse aspecto levantado pelo procurador Liviano, dá a impressão de que há 3 AGUs? Além dessa impressão, a necessidade de um debate também, como foi colocado inicialmente, eu acredito que o correto seria nós termos uma mudança constitucional para que o presidente pudesse ficar restrito à indicação daqueles que vêm diante de um debate interno entre os integrantes do Ministério Público. E, além disso, é preciso também, talvez, se estender a quem poderia participar desse debate interno. Você está restringindo apenas a procuradores da República. Existe uma discussão aí também se outros não deveriam poder integrar esse núcleo para que fosse deliberado e levado ao presidente o nome dos 3 mais votados dentre os seus pares, como é feito pela comparação, como foi feito na comparação pelo Liviano nos estados. Então, esse primeiro aspecto, essa possibilidade do presidente escolher
dentre dos quadros do Ministério Público Federal, aquele que melhor convenha aos seus interesses ou à sua ideologia, me parece que desvirtua um pouco ou muito a função que vai exercer futuramente o Procurador-Geral da República. E, nesse aspecto, esse tipo de possibilidade facultada ao presidente da República, porque assim a Constituição autoriza, ela acaba maculando a própria vinda do procurador, que não está integrando uma lista tríplice, por exemplo. Na gestão do presidente Michel Temer, ele escolheu a procuradora Raquel Dodge. Não foi a primeira colocada na votação, mas era uma das 3 integrantes da lista. Ele cumpriu aquilo que, pelo menos, os procuradores levaram como 3 nomes passíveis para exercer o cargo. Aqui ocorreu o contrário. Ele pega um nome de fora, traz, e aí já se começa a colocar essa relação que não pode existir entre o Procurador-Geral da República. E aí vai mais além. Ele vai mais além. Não só o próprio procurador, com determinados atos, como foi anunciado pelo Oliviano, que são atos que não condizem propriamente com o de Procurador-Geral da República, né? Um deles, é claro que a gente tem que respeitar a opinião pessoal de cada um, mas o sigilo, um tema que nós vamos tratar futuramente, a reabertura de um processo que estava arquivado, enfim, esses fatos acabam maculando a impressão do próprio procurador. E vou mais além. Numas últimas declarações, o presidente falou que o Procurador-Geral da República é um forte candidato na opinião dele, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, isso causa um constrangimento nacional. Né? No caso de um desaparecimento de algum ministro, né? Tem essa. E quem sabe até, ele falou em terceiro, como se já tivessem 2 nomes para as vagas dos próximos anos, mas não se sabe se esse nome não seria um nome agora. Ninguém obriga que ele pode escolher o Procurador-Geral da República, ou pode indicar agora, na próxima vaga que vai ter na aposentadoria no final do ano do ministro Celso de Mello. E aí compete, isso é muito importante, que o Senado passe a ter uma função que a República lhe destina. O Senado não pode mais apenas ser o avalista da indicação de qualquer que seja o nome feito pelo presidente da República. É preciso que essa batina seja séria, que os propósitos sejam realmente examinados. Então, acho que, para concluir a minha observação com relação a isso, acho que nós precisamos de uma mudança constitucional sobre esse aspecto, e mais, talvez até um prazo de duração do mandato do futuro Procurador-Geral da República. Se discute se apenas 2 anos, sem possibilidade de recondução, para que ele não fique preso às tentações que o poder pode lhe dar em algum cargo futuro, ao não utilizar dos instrumentos que ele dispõe para a persecução do que lhe compete com relação ao presidente da República. É um tema profundo, merece reflexão, e nós precisamos evoluir nesse aspecto para que não ocorram situações constrangedoras como essa que o Procurador-Geral agora vive em razão das manifestações anteriores feitas pelo presidente da República. O Ministério da Saúde e órgãos ligados à pasta passaram a negar mais pedidos de acesso à informação durante a pandemia. Segundo a Controladoria Geral da União, do começo de 2020 até o dia 10 de março, foram negados 4,85% dos pedidos pelos órgãos ligados à saúde. E das solicitações feitas a partir do dia 11 de março, quando a OMS declarou pandemia, as respostas negativas foram 8,19%. Professor Gonçalo, a lei de acesso à informação em xeque, na sua avaliação? Eu não tenho dúvida. É mais uma coisa em xeque nesse Brasil varonil que nós estamos vivendo agora. No momento em que transparência é fundamental, que entendimento do que está acontecendo na epidemia é fundamental, nós estamos negando informações à população, à cidadania, à imprensa, seja quem for. É um erro imenso. Temos que ter um trânsito livre de informações entre a sociedade e os órgãos que fazem o governo do país. O Ministério da Saúde está completamente errado. Neste momento está acéfalo.
Nós temos um grupo de militares que tomou o Ministério da Saúde. Podem ser muito competentes como militares, mas certamente não são competentes na área da saúde, né? Lugar de militar é na caserna. Está errado esse governo também nessa aproximação ao Ministério da Saúde, sem uma liderança médica capaz de estruturar a ação nas 27 unidades de uma república federativa. Então, nós estamos acéfalos. A falta de liderança durante uma crise é talvez uma das coisas mais graves para lidar com essa crise. Neste momento, nós não temos liderança e estamos negando informações à sociedade brasileira para melhor interpretar o que está acontecendo com ela. Isso é um crime. Procurador Roberto Liviano, o presidente Jair Bolsonaro vetou o uso do saldo remanescente do Fundo de Reservas Monetárias. Esse saldo chega a 8 bilhões e 600 milhões de reais, e ele vetou o uso desse valor, desses recursos, para o combate ao novo coronavírus. Essa destinação tinha sido aprovada em maio pelo Congresso Nacional, houve esse veto, e agora vamos ver qual vai ser a posição dos parlamentares novamente em relação a isso. O que lhe parece isso no momento em que os estados e os municípios brasileiros estão precisando de dinheiro e há a disponibilidade destes 8,6 bilhões de reais? Ô, Mauro, esse é um assunto de extrema importância, mas antes de falar disso, eu quero só pegar um pequeno gancho nesse comentário do Gonzalo, dizer primeiro que se Gonzalo fosse o ministro da Saúde, eu tenho certeza que as respostas dos cidadãos seriam de 100%. Não teríamos negação às informações. É lamentável que não se preste informação, né? Nós temos aí há 8 anos a Lei de Acesso à Informação, e o direito à informação é um direito constitucional. Aliás, esse governo emitiu a medida provisória 928, que pretendia retardar ou suprimir informações e que, graças à boa atenção do Supremo Tribunal Federal, ela foi restabelecida, porque o Supremo concedeu liminar, restabelecendo pleno acesso à informação. E, sem sombra de dúvida, nós precisamos de uma liderança na área médica lá no Ministério, né? No entanto, nem Mandetta, nem Taish conseguiram seguir em frente, porque as divergências eram tão profundas, porque não se pode contrariar as evidências científicas, e não conseguiram prosseguir o seu trabalho. Agora, esta questão da dificuldade em se conseguir transferir esses recursos para estados e municípios, aliás, noticia-se que os recursos não chegam aos estados e municípios. Isso é bastante grave, triste e lamentável. Ao lado das notícias de corrupção na compra dos respiradores, é muito triste observar que há esta dificuldade em relação à transferência desses recursos. Eu observo, Mauro e companheiros aí da bancada, e quem está nos vendo e nos ouvindo, com muita tristeza observo que aqueles que são companheiros, aliados políticos, eles têm um tratamento amistoso, né? Mas aqueles que são adversários, eles têm um tratamento extremamente hostil, né? E é sempre bom enfatizar que o tempo da campanha ele é muito diferente do tempo do governo, né? Quem, numa democracia, é eleito deve ter a serenidade, a responsabilidade e a temperança de governar para todos, né? Se o governante é do partido X e o governante do estado ou do município é do partido Z e a verba tem que ser destinada ao partido Z, isso tem que ser feito. Não há como esta verba não ser destinada. Isto é uma questão absurda, desrespeitosa ao princípio do Pacto Federativo. O Brasil é uma federação e o Pacto Federativo tem que ser respeitado. Aliás, em 15 de abril, o Supremo Tribunal Federal teve colocada diante de si justamente a questão do Pacto Federativo na pandemia e decidiu de maneira lapidar:
A União tem competência? Tem, assim como os estados e os municípios também. A União não pode se intrometer e desrespeitar as competências estaduais e municipais. Dentro do Pacto Federativo Brasileiro, eles merecem respeito. É muito triste que isso aconteça, porque nós estamos falando de vidas humanas. E ontem, 1.349 vidas humanas foram perdidas, né? Então, eu não vejo a devida seriedade, a devida responsabilidade no manejo com tudo isso. Eu tenho o mesmo sentimento de desolação que expressou o professor Gonzalo, né? Eu não sei como que nós vamos sair desta situação gravíssima, séria, né? Quem governa tem que saber sentar à mesa, construir a paz, saber dar as mãos e fazer com que a gente possa atravessar. Eu vejo líderes por todo o mundo que, no momento da pandemia, se fortaleceram perante a sua comunidade. E no Brasil, pelo contrário, vejo a cisânia, vejo estas questões do conflito à flor da pele. E isso é muito complicado. Juiz Erval Sampaio, para a sua avaliação, bem objetivamente, e aí a gente dá sequência aqui no próximo tema, por favor. Seu microfone fechado. Eu sinceramente, Mauro, eu também fico muito triste. Eu sei que tenho limitações como juiz a alguns temas, até tenho consciência também que os 2 cargos associativos, na realidade, os 3 cargos associativos que eu ostento hoje, presidente da associação do meu estado, vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros e também conselheiro no meu estado da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, me permite até que eu fale um pouco mais, que eu ouse um pouco mais, que eu não estaria aí, vamos dizer assim, sobre a conduta ética do Conselho Nacional de Justiça, porque eu poderia, vamos dizer assim, um pouco mais do que meus outros colegas, passar um pouquinho dos limites. O próprio Código de Ética me permite, mas eu gosto de ficar, vamos dizer assim, dentro do meu quadrado. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto e me expressei em 3 textos no início dessa crise, uma crise difícil, que a gente tem que se preocupar ao mesmo tempo, e principalmente com as vidas perdidas, como o Roberto colocou ontem, foram 1.349 vidas, e que, infelizmente, a gente pode vir a perder mais do que esse recorde já atingidos. Por quê? Porque as autoridades, como eu disse no começo, não estão se comunicando, elas estão olhando, me perdoe a sinceridade, eu falo com o que eu penso, para o seu umbigo, a vaidade, muitas vezes, do homem público, fica à frente de uma crise dessa, uma crise de saúde pública, uma crise econômica, porque olhar para a economia nesse momento também é importante. Eu não estou achando errado, porque a economia também faz com que vidas sejam ceifadas e sejam perdidas. Mas nós temos que olhar com equilíbrio, com temperança, e é isso que, infelizmente, eu não tenho visto. Eu preciso, nesse momento, que a gente tenha autoridades que não tensione, autoridades que realmente façam com que a temperatura baixe. Como se imaginar que, no meio de uma crise como essa, inimaginável, 2 ministros da saúde já foram embora e simplesmente nós estamos ainda com o ministro interino. Então, não é ser lado A, nem lado B, essa polarização ridícula, essa polarização absurda que nós temos em todos os setores, mas é realmente, para finalizar, é ficar preocupado de como nós vamos, a partir de agora, continuar enfrentando essa crise, porque parece que perderemos também muito mais vidas com a pandemia e também com a economia. Ou seja, tome vidas perdidas sem esse controle, sem essa calma, equilíbrio, ponderação, que as autoridades devidamente constituídas e em nome do povo devem proteger nesse momento. E trabalhando sempre, todas elas,
em sintonia. Elas têm a obrigação de deixar suas vaidades, as suas posições ideológicas, as suas posições partidárias, todas elas de lado, e se preocuparem somente com essa crise que nos assola. Ok. Olha, pessoal, em breve discurso, durante a posse de Alexandre de Moraes como integrante efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, enalteceu a harmonia entre os poderes e o amor à democracia. O evento foi realizado de forma virtual, com a participação online dos presidentes, o presidente Jair Bolsonaro, presidente da República, do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Pegando um gancho aqui nessa informação, a posse ocorreu no dia 2 do ministro Alexandre de Moraes. Hoje, dia 4, digamos, é aniversário da lei da ficha limpa. Completa 10 anos de criação, procurador Roberto Liviano. A lei que, com grande apoio popular, com grande apoio público, proíbe a eleição a cargos públicos de candidatos condenados, seja por decisão transitada em julgado ou por órgãos colegiados da Justiça. Dá para a gente amarrar esses dois temas, procurador? Sem dúvida. Primeiro, quero dizer que o movimento do Ministério Público Democrático foi uma das entidades que ajudou a coletar assinaturas para aprovação da lei da ficha limpa, da lei 9.840. São leis que nasceram em projetos de iniciativa popular. Isso é importante que se enalteça. São demonstrações da nossa democracia viva, né? Muita gente critica, fala isso, fala aquilo, não, mas tem esse problema, tem outro problema. A gente precisa saber sempre observar e enaltecer a parte cheia do copo, né? E a lei da ficha limpa, nos seus 10 anos de vida, sem sombra de dúvida, ela gera muitos motivos de comemoração. Se essa lei não estivesse em vigor, pessoas como Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, Pezão, poderiam ser candidatos hoje, né? Então, lógico que aprimoramentos podem ser feitos sempre, mas a lei da ficha limpa, nos seus 10 anos de vida, foi, sem sombra de dúvida, num país como o nosso, em que falta educação, em que a cidadania ainda se fortalece e caminha, foi um instrumento de depuração de candidaturas que ferem o patrimônio público, que desrespeitam o interesse da sociedade. Portanto, é um aniversário importante a ser celebrado. Como é importante e deve ser celebrada a posse do ministro Barroso como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Um ministro que tem compromisso com os valores democráticos, que enalteceu na sua posse na presidência, assim como enalteceu a importância do crescimento e fortalecimento do equilíbrio de gênero, dos valores da democracia. Tudo isso é muito importante nas eleições que se aproximam e que não devem ser, em hipótese nenhuma, adiadas para 2022, como muitos propuseram. Não, as eleições têm que acontecer, quem dá o poder é o povo, e somente o povo é que deve decidir esse tipo de coisa. Mudar eleições para 2022 seria um golpe em desrespeito ao povo. Portanto, as eleições vêm aí, muita atenção, você que está nos ouvindo, muita atenção, muita consciência, né? Escolhas conscientes para os vereadores e para os prefeitos. Gente, o nosso tempo está avançando aqui. Nós temos perguntas da nossa audiência. Eu queria abrir um espaço para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, bem objetivamente, 30 segundos, 40 segundos no máximo para cada um. Doutor Rui, a Daniela, do bairro da Bela Vista, ela pergunta: a lei brasileira permite que o governo faça milhões de anúncios em sites de fake news com dinheiro público? Bem rapidamente, por favor. Doutor Rui? O microfone fechado, doutor Rui. Pronto. Não, na verdade, existe a verba que é destinada à comunicação, estipulada anteriormente, e dentro dessa verba é necessário que o governo tome cautelas para que não viabilize a utilização por entidades ou por aspectos que venham a
promover a fake news. Na verdade, o que nós temos é o seguinte, resumindo, não tem carta branca ao governo para escolher aonde ele bem entender, se os órgãos de divulgação não estiverem aparentemente, antecipadamente, livres dessas manipulações que são feitas pela fake news. É esse o sentido que deve se empregar a publicidade governamental. Procurador Liviano, o Márcio Rodrigues nos acompanha pelo Instagram e ele pergunta para o senhor: existe uma possibilidade real de uma cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral da chapa Bolsonaro-Mourão e qual seria o motivo? Existe sim, né? E isso vai ser examinado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E veja qual é o tipo de assunto que é examinado pelo Tribunal Eleitoral, pela Justiça Eleitoral. Eventual manipulação no poder, nas candidaturas, com abuso do poder político ou econômico. A Justiça Eleitoral ela existe, ela é constituída, estruturada neste sentido. Então, hoje existe uma investigação que é conduzida pelo ministro Celso de Mello no Supremo, há algumas infrações que estão sendo apuradas e pode ocorrer também consequências na esfera eleitoral. Este caso que investiga as fake news pode gerar desmembramentos, consequências na esfera eleitoral, sim, se ficar comprovado que houve uso abusivo do poder para a eleição do presidente e do vice. Se isso ficar comprovado, pode haver a cassação da chapa. Bem objetivamente, professor Gonzalo, Juliana de Vila Sônia, em que medida a subnotificação atrapalha o combate à pandemia? Não permite que nós enxerguemos a realidade. Sempre que eu tenho subnotificação, eu não sei o número de casos e não sei a gravidade do que eu estou enfrentando. Essa é a principal razão pela qual nós temos que testar, testar e testar. Juiz Erval Sampaio, uma pergunta aqui da Luísa Martins, ela nos acompanha pelo Facebook. Como é que está funcionando o programa de televisitas aos presos no Rio Grande do Norte durante a pandemia? Bem objetivamente, que a gente tem poucos segundos aqui, juiz. Beleza. Esse programa, na realidade, a Secretaria de Justiça é que fica mais à frente. Os juízes de execução penal estão atentos às recomendações, a recomendação 62, que manda justamente aliar todos os critérios internacionais para também atender essas recomendações da Organização Mundial da Saúde em tempos de pandemia. E a Secretaria de Justiça vem justamente conversando com todas as autoridades judiciárias para que haja justamente o atendimento mesmo na pandemia. 5 segundos para a sua despedida, para o nosso encerramento. A minha, ok, eu fico à disposição da Rádio Trianon e do programa Gente que Fala. Foi um prazer enorme ter estado com você, Mauro, com o Rui Fragoso, com meu amigo Roberto, combatente contra a corrupção, Gonzago Felicini. A gente volta assim que for chamado, com muita alegria. Professor Gonzalo, 5 segundos. Vamos lutar pela democracia, todos juntos contra esse estado de coisas neste país. Doutor Rui Fragoso, 5 segundos, por favor. É muito importante todos os brasileiros estarem atentos, respeitarem as opiniões que nos divergem, mas, acima de tudo, lutarmos pela preservação da democracia. Procurador Liviano, seu encerramento. Quero fazer um coro com os demais companheiros e aproveitar essa oportunidade para, mais uma vez, divulgar o Corrupto Vírus, o canal de denúncias para a corrupção que o Instituto Não Aceito Corrupção acaba de criar. www.nãoaceitocorrupção.org.br. A denúncia pode ser anônima, qualquer fato de corrupção relacionado à pandemia. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado pela presença de todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, o procurador de Justiça, Dr. Roberto Liviano, o advogado, Dr. Rui Fragoso, o professor Gonzalo Versina Neto, criador da Anvisa, e o juiz de Direito no Rio Grande do Norte, Dr. Erval Sampaio. Termina aqui esta edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial.
Na mesa de som da Rádio Trianon, o Sérgio Souza, o nosso gerente técnico, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, o Ricardo Godoy no nosso apoio da sala de videoconferência, a direção-geral do jornalista Fausto Camunha e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado, tchau, tchau.